Pode até ser um filho de Deus, mas você não é igreja. Igreja, pessoal, é o povo da aliança. Igreja é o povo da aliança. Igreja é o povo da aliança. Isso é igreja. Uma pessoa sozinha não é igreja. Ela pode ser um discípulo de Jesus, mas ela não é a igreja. Uma pessoa sozinha pode ser um filho de Deus, mas ela não é a igreja. Duas pessoas podem ser dois discípulos de Jesus, mas não são a igreja. A igreja de Jesus é o povo da aliança. Vocês não podem se esquecer disso. O que é que nós faremos daqui a pouco às 10h30 e o que é que nós vamos fazer às 18 horas? Nós faremos um culto. E que culto é esse? É o culto do povo da aliança que celebra o Deus da aliança. Vocês não podem se esquecer disso. Igreja é isso. Quando estamos reunidos, somos o povo da aliança, reunidos em volta do Deus da aliança. Ok? Isso é uma definição do Kevin Van Hooser. Deixa eu trabalhar com vocês, porque Deus sempre trabalhou com pacto. Então, ao longo da história da redenção, em 5 minutos, deixa eu recapitular com vocês semana passada. Ao longo da história da redenção, o que é que vocês observaram? Vocês observaram que o primeiro pacto, a primeira aliança que foi feita, foi a aliança com Adão. Isso eu falei na semana passada. Vocês observaram que essa aliança era para Adão e para sua descendência. Adão, se você cumprir a sua parte no pacto, você terá vida. Se você descumprir a sua parte no pacto, você e os seus descendentes terão morte. Porque a aliança que Deus faz é uma aliança com Adão e com os seus descendentes. Agora, o pulo do gato é vocês compreenderem que dentro da história, da salvação, da história da redenção, eu vou chamar isso aqui de história da salvação. Por que é que é história da salvação? Porque você começa a Bíblia com criando céu e terra, e você termina a Bíblia com novo céu e nova terra. Todo o processo da história da humanidade, inclusive Brasil perder para a Croácia nos pênaltis, está dentro da história da redenção. Tudo. Não tem nada que não esteja dentro da história da salvação ou redenção. Eu acho que está gravado. Eu chamei essa história aqui semana passada, falei que vai ser o próximo livro que eu vou escrever, chamado Drama de Deus. Por que ele é o drama de Deus? Porque a minha vida e a sua vida é como Deus está restaurando a criação dele, inclusive eu e você. Então, o meu casamento está nesse plano, a minha profissão está nesse plano, como eu lido com os meus negócios está nesse plano, como eu educo os meus filhos, a minha morte, meu enterro, sepultamento, a ressurreição dos mortos, toda a história de todos os seres humanos fazem parte dessa grande novela que Deus está escrevendo. O clímax, o lugar mais importante da história da humanidade, não foi a vacina do Covid que a gente descobriu. O clímax da história da humanidade é quando Deus se fez carne. Morreu,
e ressuscitou. Porque aqui, eu vou pregar isso para vocês daqui a pouco, começou o reino de Deus. O reino de Deus que tinha sido usurpado, roubado na queda. O reino de Deus está inaugurado. Na cruz e na ressurreição, o reino de Deus está inaugurado. Agora, no meio desse processo, aí vem uma dúvida que vocês têm tanto e já brigaram tanto com irmãos arminianos. No meio desse processo, Deus escolhe um povo. Esse povo é o povo de Israel. Ele escolheu um povo para ser o povo da aliança. Ok? Depois de Cristo, este povo da aliança é um novo Israel, chamado igreja. Por isso que vocês são, eu estava tendo que responder essa pergunta ontem para uma irmã da igreja. Por isso que vocês são o povo de Deus, vocês são o Israel espiritual de Deus. Ok? Isso que eu conversei com vocês semana passada. Isso tem que estar muito claro na cabeça de vocês, para vocês lerem a Bíblia. Joia? Dúvida? Oi? Obrigado, Jesus. Claro. O que é importante? Tem uma série na Netflix, eu até falei para o Arthur assistir. Vocês assistiram uma série na Netflix ou na internet chamada The Chosen? Assistiram? Começaram a assistir? Assistam. The Chosen. Chosen significa escolhido. São os escolhidos. Ele narra os discípulos de Jesus. Pergunta simples de escola bíblica. Por que é que os discípulos de Jesus são em número de 12? Hã? Percebe isso? No Antigo Testamento são quantas tribos de Israel? 12. Por isso que você tem 12 apóstolos. Aqui você lança o fundamento e aqui você lança o fundamento. Qual é a diferença? Cristo. Antiga aliança, nova aliança. Lá atrás a aliança era formada por tribos de um povo. Aqui ela é formada por discípulos ao longo do mundo. Você vai ver isso bem. Aí a irmã perguntou para mim assim: pastor, mas eu queria entender melhor essa história de Israel, que é o que o Arthur falou. Para isso, você precisa entender quando Jesus enviou os 12, ainda no ministério dele, para onde Jesus enviou os 12, mas Jesus também enviou quantas pessoas? Foram quantas pessoas que Jesus enviou ainda no ministério dele? 70. Vocês lembram disso? Vocês lembram que Jesus enviou 70? Por que Jesus enviou 70? Porque nos povos pós-diluvianos, em Gênesis 10, você tem 70 nações antes de ele chamar o Abraão. O que acontece no Antigo Testamento está acontecendo no Novo. Só que agora a realidade é para os 4 cantos da terra. O reino chegou. Deixa eu melhorar isso para vocês. Com Adão, Deus faz uma aliança para ele e para os filhos dele. Nessa aliança com Adão, por exemplo, aqui, na minha aliança com a Aline, eu tenho esse pedaço de ouro,
E aqui está escrito o meu nome, um coração e o dela. Ok? E eu tenho história interessante, porque quando eu fui casar, eu um pouco desatento só, não muito, só um pouquinho. Na aliança grande, qual é o nome que eu tinha que colocar? O dela. Qual que eu coloquei? O meu. E na aliança pequena, eu botei o nome dela, afinal de contas não é dela. Uai, eu cheguei lá e falei, ó, nessa aqui, você bota o meu nome. E nessa aqui você bota... Eu sou um vacilão nessa. Mas sabe que isso é o TDAH, sabia? É a hiperatividade. Eu não tenho déficit de atenção, é hiperatividade. Sério. Eu fui descobrir isso muito depois. Por isso que eu não paro, vivo suado. Se vocês vissem eu quando era criança, rapaz, vocês não iam me aguentar. Era terrível, eu não ficava um minuto quieto, bicho. Não ficava. Na escola eu comia os lápis, borracha, os dedos da mão. Era uma coisa horrorosa. Aí quando a Aline olhou, ela falou assim, tem alguma coisa errada aqui. Eu falei, não, a grande é a minha. É o meu nome que tem que estar aí. Como é que nós resolvemos isso? Botamos um coração e o nome dela do lado. Sou brasileiro, rapaz, não desisto nunca. Vamos lá. Como é que funciona aqui agora? Eu tenho um sinal visível, Confissão de Fé de Westminster. Eu tenho um sinal visível da minha aliança com a minha esposa. Ou seja, todas as vezes que a gente olhar para as nossas alianças, significa que nós temos um acordo. Sexta-feira, quinta-feira. Quinta-feira eu fui ali no cartório, que foi o casamento da Tainá com o Ramon. Então, eles fizeram um casamento no civil na quinta, sábado vai ser o casamento deles aqui, estão todos convidados. Lá o juiz de paz olhou e falou bem assim, vocês trouxeram as alianças, eles levaram as alianças, e aí ele pegou a aliança, e aí ele falou, olha, Ramon, você aceita Tainá? Tainá, você aceita o Ramon? Aceita. E o que eles fizeram? Trocaram as alianças. Ok? Na frente das testemunhas, e está lavrado um acordo entre eles. Joinha, joinha. Deus também sempre trabalhou assim. Porque nós copiamos esse padrão de Deus. Qual era o sinal visível da aliança que Deus tinha com Adão? As duas árvores. Adão, no meio do jardim você tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e você tem uma árvore da vida. Se você obedece, olha para a árvore, você vai ter vida. Se você desobedece, você tem morte. Adão desobedece. O que Deus faz? Ele manda um dilúvio. Nesse dilúvio, ele resolve chamar um cara. Isso aqui é a aula da semana passada, tá? Quando ele chama um cara, ele chama o Noé. Qual foi o sinal visível que Deus fez com o Noé, da aliança dele? O arco da aliança. Nós brincamos semana passada que estava chovendo muito. O que a gente falou? Qual é a certeza que vocês têm que a chuva vai parar? A palavra de Deus. Deus disse que a terra não vai ser mais inundada por completo. E Ele deu uma prova disso. Tanto que no domingo mesmo você via um monte de arco-íris, que a gente chama por aí. Então quando vocês olharem, não é símbolo LGBTQIAP+. Não é isso. Quando vocês olharem para o céu e verem um arco, é para vocês se lembrarem visivelmente da palavra de Deus, para vocês não se esquecerem dela. Agora, ele vai fazer, depois do dilúvio, uma aliança com outro cara, e o nome dele é Abraão. E aqui eu vou gastar um tempo com vocês. Ele vai fazer uma aliança com Abraão, depois ele vai fazer uma aliança com Moisés,
e depois ele vai fazer uma aliança com Davi. Agora vamos dar uma olhada nisso? Vamos para a Bíblia, que agora eu acabei a aula de semana passada. Vamos dar uma olhada no que Deus fez. Dúvidas? GG, joinha, joinha? Então vamos lá. Vamos para o livro de Gênesis. Vamos olhar no capítulo 15 de Gênesis. Vamos olhar Gênesis no capítulo 15. Vamos lá? Gênesis 15, está aberto aí? Vou começar a leitura, hein? Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado de você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Verso 6. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado por justiça. Abraão creu. E o que vem depois da fé? Justificação. Abraão creu. Quem crê é justificado pela fé. Quem crê na promessa de Deus, quem crê, a justiça de Deus é aplicada a essa pessoa. O que significa isso, Rômulo? Os seus pecados são perdoados. Quem crê tem seus pecados perdoados. Ok? Então, ele diz o seguinte: disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Abraão faz uma pergunta honesta. Ele creu, só que ele quer saber como é que ele vai tomar posse da terra. Posso apagar? Beleza. Isso aqui, gente, é chave para vocês entenderem a história da salvação. Isso aqui é chave. Se você não entender isso, você vai ficar com dificuldade, sua fé vai ficar um pouquinho manca. Vamos lá. Leiam para mim, por favor, o verso 9. Leiam para mim o verso 9. Parou. Quem respondeu? Então quem vai falar aqui agora é o Senhor. Por que o Senhor vai falar? Porque o Abraão tem uma dúvida honesta. A dúvida do Abraão é: qual certeza eu tenho? Como é que eu vou saber? Vai, continuem. Parou. Vamos desenhar para ficar mais fácil? O Senhor falou para Abraão, ele trouxe alguns animais de 3 anos de vida e o que ele fez? Ele cortou esses animais e colocou um de frente para o outro. Parece uma coisa estranha, não é? Mas aí quando ele corta os animais, de tarde ele cai num sono profundo e aí o Senhor vai falar para ele: olha só, vocês vão ficar 400 anos como estrangeiros numa terra.
depois eu vou trazer vocês. Continua. Opa, o Senhor fez o quê com Abraão? Ok, obrigado. Qual é a aliança? Beleza. Aos seus descendentes. Olha aqui, olha para cá. O Abraão pegou um pedaço do animal e colocou na frente do outro animal. Deus fala, ou seja, Deus empenha a sua palavra, Deus faz uma promessa. Para quem? Para ele e para os filhos dele. Por que é que Deus passa no meio dos animais? Palavra. Ei, oi, beleza, obrigado. Em qual cartório da Palestina você registrava a sua palavra? Qual era o cartório da Alzira que tinha lá? Não tinha. Então como é que eles faziam? Se eu fosse comprar a moto dele, a gente matava um animal. E eu falava com ele assim, olha só, Ricardo, eu vou te dar uma de 10 mil e daqui a 30 dias eu vou te dar mais uma de 10 mil. Qual garantia que ele tinha? Só a minha palavra. Mas nós fazíamos um ritual. Qual era? A gente cortava um animal e eu passava no meio. E o que eu estava dizendo? Que aconteça comigo o que aconteceu com esse animal se eu não te pagar. Esse era o ritual que acontecia. Vocês que são mais antigos, vocês lembram do acordo do bigode? Por que que antigamente era o acordo do bigode? Porque era honra. A ideia é, você não precisa assinar papel nenhum não, meu irmão. Você tem bigode. Então, se você tem bigode, você cumpre a sua palavra. Por que que a gente tem que ter documento hoje em dia? Depois vocês perguntam para o Arthur, que está dando aula de direito na Multivix ali, em teoria geral do direito. Por que é que tem que ter? Porque os homens não confiam nos outros, então a gente desenvolveu o contrato. Porque a palavra passou a não valer mais nada. Então a gente tem que ter documento agora. É por isso que vocês têm documento. Deus deu a palavra dele que ele cumpriria a aliança. Olha que loucura. Mas, dúvidas? Tá claro? Fácil? Ok? Vamos lá. Vai para o capítulo 17 agora. Lembra que a aliança é com ele e com seus filhos. Vai para o 17. Vocês
quem está aí na mídia, consegue botar Gênesis 17 aqui para nós? Pode, então, você apaga aqui, por favor, pode apagar até a do meio. Isso aqui gente, isso aqui é importantíssimo, tá? Para vocês entenderem agora. Eu estou sem esse telefone aqui. Coloca Gênesis 17 aqui que vocês vão ver como é que vai ficar facinho vocês entenderem esse negócio. Ah, não, tem muito tempo ainda. Vamos lá. Está aqui? Não, ainda não, né? Mas vamos lá, Gênesis 17. Beleza. Abram aí a Bíblia de vocês. Dica: Bíblia existe para ser lida e Bíblia existe para ser riscada. Então tem um lápis, pelo amor de Deus. Quando não couber mais a anotação, você compra outra. Ai, mas eu sou apegado àquela Bíblia. Cara, bota assim, do ladinho assim, risca. Os que são mais aplicados, tragam um caderninho de vocês. A gente tem que ter esse hábito de estudar. Vamos juntos, então. Gênesis capítulo 17, a partir do versículo 1. Esse é o primeiro? Vamos lá. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse... Lembra que Deus tinha dado a palavra para o Abraão? Abraão tinha filho? Tinha. Quem? Ismael. Mas Ismael era o filho da promessa? Por que o filho da promessa é com Sara? Não é só porque ela é esposa dele, é isso também. Deus vai formar um povo do nada. Estava conversando com um amigo um dia desses, só para vocês glorificarem de pé. Estava conversando com um amigo um dia desses que pagou, depois de muitos anos, ele pagou 30 mil reais para fazer inseminação artificial e ter um filho. Aí eu gastei, umas 3 horas conversando com ele não é crente, mas muito interessante a história de como eles tentaram engravidar e não conseguia e tal. Ele gastou em torno de 30 mil reais para poder engravidar. E daí é um processo muito complexo, mas eles tinham... Ele está com 41 anos agora, a esposa dele um pouquinho menos. Aí eles resolveram ter... Não dava por meio natural, por causa de endometriose, essas coisas que vocês sabem o que é. Então eles gastaram 30 mil reais para poder engravidar. E depois de muito tentar, eles conseguiram ter um óvulo fecundado. Em um óvulo. Só que, nesse processo, você precisa de pelo menos 2. Porque a tendência de dar errado com um só é muito grande. Que ou morre, ou o próprio útero ele absorve o óvulo, aquelas coisas todas, né? Então eles, ao invés de implantar um óvulo só, eles iam agora em janeiro colocar o segundo. Para 84 a 86% de chance de ela engravidar. Ontem à noite eu estou em casa, quem me mandou mensagem dizendo que a mulher está grávida? Entende? Não dá para entender. Eu queria brincar com ele e falar, gastou 30 conto, hein, velho? Caramba! Não, ele gastou 30 conto, cara. Ele não é crente, mas a primeira coisa que eu falei com ele, sabe o que foi? Cara, vamos fazer um culto para agradecer a Jesus, porque isso é milagre. Isso é milagre. Das 70 nações que tinham depois do dilúvio, Deus formou uma nação completamente improvável, de uma estéril, velha, com quase 90 anos de idade, e de um velho com quase 100 anos de idade. O que isso mostra para vocês? É porque você ainda acha que você merecia estar aqui.
A coisa mais improvável era alguém como você e eu sermos salvos. Gente ruim feito vocês e eu. Só que isso é a graça de Deus. Porque Ele, das pessoas mais improváveis, das circunstâncias mais improváveis, Ele forma um povo para Ele. Por isso que vocês não são nada, nem eu. E é isso que Ele estava querendo provar lá naquele período. Ele podia ter usado os reis poderosos e formado um povo para Ele. Ele podia, gente. Ele podia ter pegado os povos mais desenvolvidos da terra e ter formado um povo para Ele. Ele podia ter pegado as pessoas mais inteligentes, mais especiais do mundo, as mais ricas e ter formado um negócio chamado igreja. Mas Ele pegou o pior tipo de material humano, gente igual você e eu. E botou todo mundo dentro de um lugar só. Por isso que a igreja vive dando briga e confusão. Você tem o pior tipo de gente que está aqui dentro. Somos nós, velho. Só que às vezes a gente é tão santarrão que a gente não consegue olhar essas coisas. Somos nós, o pior material humano que existe nessa terra. A gente. É essa que é a história bíblica. Deus pega sempre o pior tipo de gente. Você já deu uma olhada nos apóstolos de Jesus? Eu vou falar isso daqui a pouco. Mateus é um ladrão, ele é um publicano. Publicanos são ladrões, cobradores de impostos. Eles não andavam perto do povo. Pedro é um brigão, vivia arrumando confusão. Deles andava com espada. Estava pronto para porrada em qualquer momento. Tomé, incrédulo, não acredita. João e Tiago, eles têm a cara de pau de chegar na frente de uma cidade e falar bem assim, olha a pedância desses dois caras. Eles olham na frente de uma cidade que não acreditou em Jesus e falou bem assim, Senhor, o Senhor quer que a gente ore para cair fogo do céu e matar essa gente? Parece até que eles eram evangélicos. Isso é a gente, as nossas tolices. As nossas tolices, nós. Mas Deus é misericordioso. 99 anos de idade, 25 anos que Deus cumpriu a promessa, que Ele fez a promessa. Porque Deus não tem compromisso com o meu tempo e com o seu. Eu sou Deus Todo-Poderoso, onde segundo a minha vontade seja íntegro. O que Deus está mandando Abraão fazer? Obedeça. Para quem é que Deus tinha mandado obedecer antes? Adão e Noé. Termos da aliança, obediência. Pode passar? Verso 2, por favor. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Vai. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse, o que Deus disse? Da minha parte, olha a aliança, da minha parte, eu, Deus, esta é a minha aliança com você, você será o pai de muitas nações, vai, não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraham, porque eu constituí pai de muitas nações. Abraão é grande pai, Abrão é pai grande, Abraão é pai de muita gente. Eu o tornarei extremamente prolífero, e de você farei nações, e de você procederão reis. Continua. Estabelecerei a minha aliança, como aliança eterna, entre mim e você, os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus, aqui ó, para ser o seu Deus, eu sou o seu Deus. E o Deus de quem? Dos seus filhos também. Eu sou o Deus da sua descendência. Vai. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você, mais uma vez, ó, e aos seus descendentes. Continua. Serei o Deus deles. Agora olha só, da sua parte, o que eu quero de você? Guarde a minha aliança, tanto você quanto
os seus descendentes, continua. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes. A aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Qual é o sinal visível da aliança de Deus com Abraão e os seus filhos? Circuncisão. Ok. Todo menino que nasce precisa ser circuncidado. Quando Abraão recebe esse mandado aqui, ó, o que já tinha acontecido? Abraão creu, e depois que ele creu, ele foi circuncidado. A promessa é para ele e para os seus filhos. Eu sou o Deus de vocês, e vocês são o meu povo. Por 2000 anos isso é feito. Por 2000 anos isso é feito. Mas, deixa eu piorar. Vamos ao livro do Êxodo, capítulo 24. No livro do Êxodo, o que acontece? O livro do Êxodo é a saída deles do Egito. Por que eles estão saindo do Egito? Porque é a quarta geração. Não foi a quarta geração que foi prometida para quem? Para o Abraão? Agora, o que aconteceu com a quarta geração? Eles saem do Egito, eles vão para o Sinai e eles vão para a terra que foi prometida para o Abraão. Olha o que vai acontecer agora. Êxodo 24. Preste atenção que agora eu vou aplicar tudo e encerro. Tá? Olha o capítulo 24 de Êxodo. Confirmação de quê mesmo? Olha para a Bíblia. Por que vocês não estão trazendo a Bíblia para a igreja? Por que vocês não estão trazendo a Bíblia? Quando eu era criança, sabe o que a gente fazia? Eu sou piolho de igreja desde que eu nasci. Se você me procurasse de segunda a sexta, eu estava na igreja. Aí tinha uma salinha na igreja que a gente fazia o seguinte. Acabava o culto, o que a gente fazia com a Bíblia? Escondia ela na salinha para pegar no outro domingo. Não cometam esse pecado. Traz a Bíblia. Leia ela em casa. Sabe por quê? Praticamente 30 anos depois, cara, eu não tinha tanto acesso a tanto material quanto vocês têm hoje. A gente não tinha acesso a tanta teologia boa para afirmar a nossa fé como vocês têm hoje. Eu fico cheio de orgulho, porque as próximas gerações, as nossas igrejas vão ser muito mais bem discipuladas. A gente está formando muita gente boa, sabe? A gente vai ter muito pastor bom, muito cara bom no futuro, assim. E isso vai ser muito bom para nós. Olha o capítulo 24. Depois disse Deus a Moisés: subam ao monte para encontrar-se com o Senhor. Você, Arão, Nadab e Abiú e 70 autoridades de Israel. O sinédrio deles, né? Adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não. O povo também não subirá com ele. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Então, quem é que chegaria na presença de Deus? Moisés. Quem ia chegar um pouquinho mais próximo? Os sacerdotes, Arão e os seus descendentes. Ninguém mais. Ninguém pode chegar na presença de Deus. Ninguém. Olha que coisa. Só o mediador podia chegar na presença de Deus. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Por isso que está na sua mão, né? Ele escreveu. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar
ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida, enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Sacrifícios de comunhão. Olha lá, hein? Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade, o que ele fez? Derramou no altar. Leiam comigo o verso 7. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo, e eles disseram: faremos fielmente. Aqui, ó. Nós vamos obedecer. Tá? Verso 8. Leiam comigo. Depois, Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com... Vão aplicar para eu terminar agora? Marcos capítulo 16. Eu acho que vai ficar mais claro assim. Eu teria pelo menos mais, sei lá, uns 2 meses para ficar lendo o texto bíblico com vocês sem problema nenhum. Mas é importante. Marcos 16. Vamos ao verso 15. Leiam comigo. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Verso 15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer... Olha para cá. Abraão creu e recebeu o sinal. O que Jesus está dizendo? Na nova aliança, o que é que você faz? Você crê e recebe o sinal. Só que esse não é mais o sinal da aliança. Qual é o sinal da aliança agora que vem depois da fé? Creu, é batizado. Pastor, explica melhor? Claro, Romanos 4. Vamos lá. Romanos 4. Portanto, que diremos do nosso antepassado? Quem é o antepassado? Abraão. Por isso que eu estou falando de Abraão o tempo todo. Porque ele é o primeiro na aliança da fé. Se de fato Abraão foi justificado, por que justificado? Porque o perdão de pecados vem pela fé. E já era assim no Antigo Testamento. Ninguém era salvo no Antigo Testamento porque fazia sacrifício. As pessoas eram salvas no Antigo Testamento porque elas criam na promessa de perdão. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem que se glorificar, mas não diante de Deus. Que diz as Escrituras? Abraão creu, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada por justiça. Quando você creu em Jesus, quando alguém pregou o evangelho para você, o que que te pediram para você fazer? Crer. Se você crê, seus pecados são perdoados.
Por que eu faço aqui com vocês uma pública profissão falar de fé? Porque o que se pede é fé. Então vamos lá. Davi, verso 6. Davi diz a mesma coisa quando fala da fidelidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Vocês fizeram alguma coisa para ser salvos? Não. Vocês creram em quem? Em Cristo. No reino de Deus que chegou, no perdão de pecados que chegou. Verso 9. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sobre quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Abraão foi salvo porque ele foi circuncidado ou ele foi salvo porque ele creu? Porque ele creu. Agora, verso 11. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem por terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles, e é igualmente o pai de todos os circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé, que teve nosso pai Abraão, antes de passar pela circuncisão. Irmãos, o que é batismo? Um sinal e um selo visível da aliança de que Ele é o nosso Deus, mas não só nosso, Ele é o Deus também da nossa descendência. Gálatas capítulo 2, o Paulo vai dizer Gálatas capítulo 3, o Paulo vai dizer a mesma coisa. Olha só, Gálatas 3, verso 6. Considerem o exemplo de Abraão, ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Vocês são filhos de Abraão. Em qual perspectiva? Vocês são o Israel de Deus do Novo Testamento. Mas prestem atenção. Qual é o sinal e o selo visíveis que vem depois da fé? Paulo vai dizer isso para vocês, gente. Colossenses. Colossenses no capítulo 2. Colossenses capítulo 2, verso 11. Colossenses 2:11. Leiam comigo. Nele também vocês foram circuncidados. Pode ler, gente. Não com... Próximo, verso 12. Isso aconteceu quando? O que é que substitui a circuncisão no Novo Testamento? Batismo. Por isso que você batiza criança. Você batiza criança porque você está dizendo assim, a minha descendência faz parte da aliança, ponto. Deus cuida de mim, dos meus descendentes. Eu vou educar meus filhos no Evangelho. Eu vou ensinar Jesus Cristo. Eu vou ensinar o caminho da graça de Deus. Eu não vou ensinar a ir para a igreja só. Ir para a igreja também. Mas eu vou ensinar os meus filhos o caminho de Jesus. Eu coloquei os meus filhos na aliança. É por isso que você batiza a criança. Ele é o nosso Deus, nós somos o seu povo. Ele é o nosso Deus, nós somos o seu povo. Agora,
pulo do gato. Volta para Êxodo 24, rapidinho, que eu tenho que acabar. Que hora aí? 10. Eu vou terminar agora. Êxodo 24. Pode botar o 24 aí, verso 7. Por favor. Olha lá. Ele não leu o livro da aliança, o Moisés? Leu, não leu? Verso 8, por favor. O que ele fez com o sangue da aliança? Jogou em cima do povo. Olha para cá. O que é que substituiu a circuncisão? O batismo. Que cerimônia é essa aqui? Todo primeiro domingo eu levanto um cálice e disse, esse é o cálice da nova. Porque essa aqui é a velha. Agora tem uma nova. Não tem velha, tem uma nova. Acabou. O sangue que foi aspergido sobre vocês não foi de touros e bodes. Foi do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Acordem! Vocês estão na nova aliança. Ficou claro? Quando Cristo estava naquela cruz, Ele estava fazendo em cima de vocês assim, ó. Derramando o sangue dele por vocês. Por isso que o João diz, o sangue de Jesus nos perdoa de todos os pecados. Porque depois da fé, o que vem é batismo. E como celebramos a aliança? Com um sinal visível. Qual? Este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Por isso que ele rasga um pão, que é a carne dele, que foi detonada por vocês. Antes de ontem eu fui fazer o enterro do seu Vavá, marido da Marinês, pai da Elisângela. Pois liguem para eles, por favor, liguem para elas, são irmãs queridas. Mandei mensagem dizendo, minhas irmãs, estamos aqui por vocês. E uma das coisas que eu estava lá dizendo e comecei a falar, está com o caixão do lado, com as pessoas em volta, e o que você faz? Todo mundo chorando, e o que você fala? Irmãos, isso aqui é um até logo. Por quê? Porque o corpo foi moído, para que o corpo volte. Ressurreição. Olha o que a nova aliança está mostrando. Isso aí vai ressurgir dos mortos. No último dia, no ressoar da última trombeta, a gente vai sair da tumba. E é isso que a nova aliança está mostrando. O corpo de Jesus é moído para que os pecados fossem perdoados, para que o nosso corpo e a nossa alma fossem completamente redimidas nessa história da salvação. Então agora, eu não vou ficar aqui jogando sangue em ninguém, porque o único sacerdote de vocês já limpou vocês todinhos. Lembra do Pedro? O que aconteceu com Pedro quando Jesus foi lavar os pés deles? Senhor, o senhor não vai lavar pé meu não, senhor. Aí Jesus falou, rapaz, se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Aí o Pedro, doidão do jeito que ele era, hiperativo que só, ele falou, então me dá um banho, Senhor. Se o senhor lava logo tudo, não deixa nada, lava logo tudo, eu quero ficar limpo, Senhor. Por que isso, gente? Porque isso é sinal e selo da aliança. A gente tem parte com Deus só por causa de Jesus. Só por causa de Jesus. Pela fé. Crer. Fé, gente, é crer. Não que Deus faz o impossível, e eu vou pregar isso agora, e faz, tá? Pode acender aí, Marcão, obrigado. Só que fé, gente, é você compreender quem é Jesus. Quem é Jesus. Deixa eu terminar, deixa eu pegar meu telefone aqui. Deixa eu terminar só mostrando um negócio para vocês. Kleber, seu celular está conectado aí? Então, você pode conectar? Eu vou te mandar um negócio no WhatsApp, só para eu mandar uma foto para vocês. O pessoal da música já está aí?
Quem tiver pode vir. Vou terminar agora. Só para vocês perceberem, gente, como é importante isso aqui que a gente está fazendo. Olha essa foto aqui. Foi, Kleber? Só mostrar essa foto para vocês e a gente acaba. Olha a importância do que a gente está falando. O Kleber vai mostrar uma fotinha aí. Oi? Ah, não, tá beleza. Tem um negócio chamado conta, que você tem que pagar, cara, senão não tem internet, não. Agora, é sério, depois vocês deem uma ligada para Marinês, para Elisângela, tá? Não deixa de falar com elas, não. Foram 54 anos de união, é muito tempo, gente. Nosso pai. E aí você perdeu o marido assim, né? Não é bom. Ele já estava bastante doente, estava bem doente, estava com a pneumonia já há algum tempo. E aí, para ajudar, ele pegou Covid no meio da pneumonia. Sabe aquele negócio que você fala assim, cara, dá para piorar? Não. Olha aí. Isso é uma igreja. Isso é um culto. Olha lá. Se você... É porque eu estou sem. Mas olha ali. A Arca da Aliança do lado de cá. Uma Bíblia aberta aqui. Jeová Jirê do lado de cá. Os frutos das primícias ali. Tem castiçal. Tem... Tá tudo prontinho para corrente. Corrente. Virou terreiro de Umbanda isso aí. Ó. Isso virou terreiro de Umbanda. Acabou, não tem mais isso, cara. É Cristo. Cristo. Por que nós batizamos os nossos filhos? Porque eles fazem parte da aliança. Por que celebramos a ceia? Porque ela é o sinal visível da aliança. Ele é o nosso Deus, nós somos o seu povo, e Ele é o nosso Deus e da nossa descendência. Dúvidas? Acabei, tá? Agora é o culto, eu vou pregar Lucas 2, 1 a 7, e vou usar o verso 15 também. Alguém tem dúvida? Fale agora ou não se cale nunca, porque eu preciso que vocês exerçam a fé de vocês. Isso dá uma preocupação, bicho. Quando todo mundo sabe tudo, isso dá uma preocupação. É isso, tá? Deus abençoe vocês. Vamos preparar para o curto.